Então vamos criar uma placa inspirada nessa placa de carros do Mercosul. Bora lá. Abro aqui o doublez.app, né, o site. Se você não tem cadastro, é só cadastrar. Já vou abrir aqui porque eu já tenho cadastro. Abrir estúdio. Vou criar um projeto. Já vou criar aqui um paralelepípedo. E vou colocar, eu quero 250 milímetros de largura por 85 por 6 milímetros. Só que a placa está menor, né? Então eu vou ajustar aqui o tamanho da placa para 256 para 256, 256. Opa, 256. Pronto. Ah, esse objeto aqui, eu consigo definir a largura, altura e profundidade e eu também consigo colocar a espessura da borda. Eu vou colocar 4 milímetros de borda. Então ele já criou aqui ó, uma bordinha, né? Só que ele tem 6 milímetros e a base está com 2. Eu vou colocar a base com 5,4 porque eu quero uma diferença de 0,6 aqui, que eu vou fazer, seria uma impressão, eu não vou imprimir de verdade, mas seria uma impressão de 3 camadas de topo aqui, que seriam das cores, né? Para poder trocar cor somente em 3 camadas, que eu não preciso ficar trocando de cor em todas as camadas. Se a parte, se essa parte aqui, azul, branca e preta, né, e a bandeira do Brasil, elas vão ficar aparecendo só na parte da frente, então não tem por que trocar a cor por toda a altura do modelo. Então, beleza, vou deixar só 0,6 aqui na frente, que são 3 camadas de 0,2. Então, por isso eu deixei aqui uma folga de 0,6. Ah, só que eu vou fazer o seguinte agora. Primeiro eu vou trocar a cor dele para preto. Vou dar Ctrl C, Ctrl V para cá. E aqui eu preciso só da borda. Então a espessura da base eu vou trocar aqui para 0 para eu poder ter só a borda. Isso. Só que aí tem uma questão, né? Deixa eu colocar aqui a visão do topo. Ó, o arredondamento que tem aqui, ó, esse canto arredondado, deixa eu trocar a câmera para ortogonal para ficar melhor. Esse arredondado aqui, você pode ver aqui também na borda, ou deixa eu trocar a cor dessa borda aqui para um branco, que aí fica mais fácil aqui, ó. Então, a parte interna está reta, é um ângulo reto. Só que na placa de verdade, a parte interna também é arredondada e a parte externa é um pouco mais arredondada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar o arredondamento aqui de 10 para 20. Agora sim, ó, agora a parte interna é arredondada e a parte externa é mais arredondada. Desse aqui também eu vou fazer a mesma coisa, porque essa de baixo aqui, a gente vai usar ela para cortar a parte azul e a parte branca para poder encaixar aqui dentro, tá? Aqui eu alterei para branco essa borda só provisoriamente. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou colocar um cubo aqui e vou alterar esse cubo para ele ser a parte azul aqui da placa, tá? Então, para isso eu vou fazer o seguinte. A altura dele eu vou colocar com 0,6 já, para ficar na altura certa. A largura eu vou colocar com 245 e a profundidade com 20, deixa 20 mesmo. Agora eu vou fazer assim, eu vou pegar é, esse, esse vértice aqui, vou puxar ele para cá, né, no eixo YX, né, que é o vermelho, e vou alinhar com esse vértice aqui do cantinho. Beleza. Aqui ele vai ficar passando um pouco, ó. Ó, deixa eu alterar a câmera de novo para perspectiva. Ó, ficou passando aqui, ele está dentro da parede, tá? Mas isso aqui por enquanto não vai ser um problema. É, o que eu preciso mudar aqui também, deixa eu ver aqui se aqui não tá, mas aqui, ó, isso aqui é um problema, tá? Ó, esse negócio piscando aqui, isso aqui é o Z-Fighting, quer dizer que a face de baixo da parte branca e a face de baixo da parte preta estão ocupando exatamente a mesma altura. Só que o ideal aqui, como eu quero cortar essa parte branca aqui, ó. Eu quero cortar ela exatamente onde ela entra na parte preta. Deixa eu vir aqui para cima. Eu quero cortar ela bem aqui. Só que se eu deixar aqui esse problema aqui, ó, esse fighting, ele vai cortar aqui, só que vai ficar uns resquícios aqui, ó, nessa parte de baixo. Então o que eu preciso fazer?
eu preciso elevar um pouquinho. Aqui, beleza? Só para garantir que a parte branca esteja totalmente dentro da parte preta aqui, ó. Agora sim, agora eu posso, poderia fazer a operação, mas ainda tem que ajustar. Ainda preciso colocar essa parte aqui, esse vértice, coladinho aqui com esse daqui. Pronto. Agora sim. Então essa aqui vai ser a parte azul. Vou até colocar logo a cor dela para azul aqui. E agora eu vou dar só Ctrl C, Ctrl V e vou arrastar essa parte para cá. E vou só fazer ela colar. Deixa eu ver aqui, ó. Colar esse vértice com o vértice da parte azul ali. Para ficar bem coladinho aqui. Beleza. Agora eu vou redimensionar isso aqui para poder encostar aqui nessa parede. Encostar não, pode até entrar na parede um pouco. E já vou alterar a cor dela para branco também. Isso aqui é para quê? Por que eu coloquei ele para dentro da parede, né? Para depois, na hora que eu recortar a parte branca usando a parte preta, ele fica com o formato certinho. Só que aí tem um problema, né? Olha aqui, ó, a pontinha saindo aqui. Então, para corrigir isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou movimentar esse branco um pouquinho para lá, no eixo X, aqui, né? Só vou garantir que não tem nenhuma pontinha saindo, porque daria mais trabalho para corrigir depois. Então, vamos ver, ó, para cá está saindo. Então, eu vou redimensionar isso aqui só para suficiente para não sair, beleza? Só ver se não tem espaço aqui dentro. Não tem. Show de bola. Então agora, o que que eu vou fazer? Todo o excesso da parte azul e da parte branca está dentro das bordas pretas aqui, tá? Então agora basta eu pegar a parte preta e depois selecionar a parte branca, tá? As duas estão selecionadas. E agora eu faço uma operação booleana, que é basicamente eu cortar o segundo objeto usando o primeiro. Ó, vou subtrair. Pronto. Então agora, ó, percebe que agora o branco que está selecionado ele tem essa borda arredondada, porque justamente eu cortei o excesso. Vou fazer a mesma coisa com o azul. Ó. Seleciono o preto primeiro, seguro o Shift, agora seleciono o azul e vou vir aqui, operação booleana, reduzo aqui a folga para zero, subtraio e pronto. Então agora eu já tenho o azul e o branco do jeitinho que eu preciso. Não preciso mais desse preto, que eu só ia usar ele aqui para cortar em volta do azul e do branco. Posso apagar. Delete. Pronto. Então, olha só. Agora sim. Então, eu seleciono o azul e o branco, eu vou agrupar. Agrupei usando Ctrl G. E agora eu trago ele aqui um pouquinho para cima e eu vou... Opa! Trago um pouquinho para cima. E agora eu vou centralizar essa parte aqui usando essa aqui. Então, eu vou centralizar em X e em Y. Beleza, eu já vou trocar essa borda aqui logo de branco para preto. E vou fazer esse grupo aqui cair, né? Caiu, só que ele não está encaixado no lugar certinho ainda não. Então agora eu vou ativar a ferramenta de movimentação, que é essa aqui, ó, letra M. E vou pegar o vértice de cima e vou alinhar com o vértice de cima dessa parte aqui. Beleza, então a base já está pronta. A nossa base está plana, retinha, ó, retinha e pronta para agora a gente fazer o texto. Vamos lá, então, texto também é bem simples. Eu pego aqui, ó, texto 3D, jogo aqui em cima, já vou colocar aqui assim, ó, melhor pai do mundo. E a fonte, vamos esperar carregar aqui. Tem uma fonte aqui chamada, ó, a gente pode usar essa aqui. Maior, mai não, é pai. Mai é quando o pai cuida dos filhos e quando não tem a mãe, né? Então, aí é a Maia, que é mãe e pai. Nossa, que piada. É, Então, beleza.
o tamanho do texto está 18, eu vou alterar para 12. Se bem que tem... Vou trocar aqui para branco. A altura eu vou alterar para 1 milímetro. E eu vou centralizar o texto com a parte azul. Aqui, centralizar em Y. Opa, não, é porque na verdade o azul e o branco eles são um grupo. Então eles se comportam como se fosse um objeto inteiro. Só que eu preciso alinhar eu preciso alinhar o texto só com a parte azul. Então para isso eu vou ter que desagrupar o branco e o azul. Ó. Seleciono aqui o grupo, dou Ctrl Shift G. Pronto, agora eu consigo selecionar o azul individualmente. Então agora, primeiro eu seleciono o texto, depois a parte azul. Agora eu venho aqui e alinho em Y. E vou mandar cair sobre a parte azul. Pronto. Só que eu acho que tem uma fonte melhor aqui para isso. Deixa eu ver. License Plate. Aqui. Aí. Só que eu acho que tem mais espaço na direita do que na esquerda. Então vou ter que alinhar agora em X. Seleciono o texto, seleciono a parte azul e pronto, agora sim, está alinhadinho. É só eu ou esse texto está realmente um pouquinho muito alto demais? 12, vou alterar para 11. Tá bom. Agora, vamos fazer o texto aqui do nome. Dou Ctrl C, Ctrl V, arrasto para cá e tamanho, agora eu vou colocar 40. 40 tá bom. Vou alterar a cor para preto e o nome Eduardo. Obviamente pode ser qualquer nome que vocês quiserem, né? Bom, Eduardo. E agora é o seguinte. Toda essa parte aqui, azul, branco e preto aqui, elas estão na mesma altura, né? Estão lisinhas, olha só, estão planos. Só que o texto ainda não está. Só que o ideal é que esteja, a não ser que você queira colar depois, tá? Se você quiser imprimir separado e colar depois para dar um alto relevo, você que decide. Só que se você quiser imprimir tudo na mesma altura, né? Para imprimir tudo de uma vez, você precisa fazer o texto ficar dentro da parte branca. Só que, por exemplo, se eu colocar aqui o texto com 0.6 e colocar ele, deixa eu fazer ele cair aqui sobre a coisa e afundar ele em 0.6. Olha só o que vai acontecer. Vai dar esse problema aqui, ó, de novo, ó, Z-Fighting, porque a parte preta está na mesma altura que a parte branca. Então, por que isso acontece? Porque eu preciso fazer um buraco na parte branca no formato da parte preta. Então, para isso, eu faço o seguinte, olha, eu vou alterar a espessura provisoriamente do texto para, sei lá, 2 milímetros, tá? E agora eu vou deixar ele cair sobre a parte branca. E eu vou afundar ele somente na espessura que eu preciso, que é 0.6, tá? 0.6, porque o buraco aqui o buraco que o texto vai fazer na parte branca é de 0.6. E agora eu posso usar o texto para fazer o buraco na parte branca. Então eu seleciono o texto, seleciono a parte branca, venho aqui na operação booleana e subtraio. Pronto, então agora, seleciono o texto, eu vou movimentar ele aqui para cima, ó. Agora nós temos... Opa, peraí. Agora nós temos um buraco na parte branca, tá? Que é onde vai encaixar... Não vai encaixar, na verdade, né? É onde vai ser impresso o texto, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Vou alterar a espessura dele. Eu não precisaria alterar a espessura, tá? Vou deixar 1 milímetro mesmo. É porque, assim, eu posso... para melhorar a visualização, eu posso deixar do jeito que está, desde que ele tenha mais de 0.6 milímetros, que é o buraco que vai ser feito, tá? Então agora eu vou deixar ele cair ali onde ele precisa. Aliás, eu esqueci de conferir uma coisa, né? Eu não centralizei, eu não alinhei o texto aqui, ó, Eduardo, com a parte branca. Pode ser que ele esteja alinhado, mas eu não conferi. Ó, não estava não, em Y. Agora sim. Ele está com 2 milímetros, eu vou fazer ele cair sobre a mesa. Por que eu faço isso? Elevar ele e deixar ele cair? Porque ele pode estar assim, ó, minimamente, bem pouquinho, enfiado aqui, ó, dentro da parte branca.
Então, se eu só descer ele 0,6, eu não vou garantir que ele está realmente 0,6 para dentro da parte branca. Então, o que eu faço? Eu elevo ele para ter certeza que ele está fora da parte branca. Aí eu deixo ele cair. Agora eu tenho certeza, ele está coladinho na parte branca. Agora eu posso, então, descer ele em 0,6. Beleza, agora eu só fazer a operação booleana aqui, de subtração. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Então, só para garantir, eu elevo ele, deixo ele cair, baixo ele em 0,6 e faço a operação de subtração. Beleza. Então agora eu vou alterar os dois textos para 0,6, que é justamente, se você olhar aqui, ó, deixa eu pegar a ferramenta de medir distância, essa aqui. Se olhar aqui, ó, daqui até aqui tem 0,6 milímetro, que é a altura que vai ficar as três camadas do topo, ou na verdade de base, né? Então eu vou alterar aqui o texto para 0,6 agora. 0,6. E aqui também, 0,6. E agora a gente vai encaixar esse texto de volta no lugar. Primeiro eu vou deixar eles caírem aqui, né? Esse aqui também vai cair. Só que quando ele cai, ele não se encaixa direitinho no buraquinho ali, ó. Então agora, o que eu vou fazer? Eu ativo a ferramenta de movimentação. Deixa eu só... Aqui, pronto. Eu ativo a ferramenta de movimentação. E agora eu vou arrastar ele para baixo. Para isso eu travo no eixo Z, tá? Usando a tecla para cima do teclado. E movimento até encostar em um desses vértices aqui, ó. Que aí ele vai colocar... Basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu quero que esse vértice que eu estou usando de referência, ele fique da mesma altura... Espera aí. Eu quero que ele fique da mesma altura que o vértice desse outro objeto aqui, ó. Pronto, agora está alinhadinho. Agora tem que fazer o mesmo com o branco. Vou pegar o vértice de cima. Posso pegar qualquer um aqui dos vértices superiores, tá? Aqui, ó, por exemplo. Trava a movimentação no eixo Z, então agora só vai subir e descer. E aí eu quero que ele se alinhe com a parte de cima aqui, ó. Pronto. Então agora temos tudo, ó, bem plano, tá? Bem plano. Então, agora vou colocar a bandeira do Brasil aqui na direita. Só que a bandeira do Brasil eu não vou criar ela do zero, tá? Eu vou pegar um SVG, por exemplo, aqui na Wikipédia, eu já vim aqui, ó, pesquisei bandeira do Brasil. Aqui a primeira que aparece é da Wikipédia, pelo menos para mim, tá? Aqui. Aí abriu aqui e aqui eu só clico na bandeira e ele vai abrir o link direto aqui, ó, .svg. Tem que ser SVG, tá? Não pode ser PNG, não pode ser JPEG. Se você não tiver SVG, você tem que converter. Tem vários sites que fazem isso. Aí beleza, eu já salvei ela, tá? Então eu vou aqui em importar. Vou pegar aqui, cadê a bandeira do Brasil? Aqui, ó. Bandeira do Brasil, vou importar. Na hora que eu importo, ele abre essa janela aqui, ó. Porque aqui é onde eu posso modificar algumas coisas. Por exemplo, tudo que é preto aqui, ó, essa escrita, eu quero alterar para branco, porque a impressora 3D ela não consegue fazer tantos detalhes tão pequenininhos, porque a bandeira vai ser bem pequenininha, tá? Olha aqui, ó, a bandeira é pequenininha. Então, eu vou pegar essa parte preta e vou trocar a cor para branco. Pronto. Show de bola. Agora eu vou continuar, porque eu não preciso alterar mais nenhuma cor. E agora, nesse segundo passo, é o seguinte. Esse verde que veio aqui no SVG, na imagem, ele não é o mesmo verde que eu tenho cadastrado de filamento aqui no sistema. Então, eu preciso... se eu deixar assim do jeito que está, ele vai criar automaticamente um filamento ou um material aqui dentro do sistema, tá? Com essa cor. Mas eu posso dizer para ele, olha, não cria a cor. Usa esse verde que eu já tenho aqui, ó. O amarelo, ele já encontrou um amarelo aqui no meu sistema que é parecido com esse amarelo que tem aqui. Então, ele sugeriu aqui, ó, que eu usasse esse amarelo aqui. Eu vou aceitar, para isso eu cliquei em cima. O azul, ele não encontrou um azul parecido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui um azul, escolhi esse azul aqui.
E o branco, bom, o branco ele já me sugere, porque eu já tenho o material branco cadastrado. E é isso. Então agora eu posso clicar em continuar. E agora a dimensão da imagem que vai ser, do objeto que vai ser inserido na cena, né? Por exemplo, a bandeira que eu quero ela é bem pequenininha. Eu vou colocar com 22 milímetros de comprimento e a altura eu vou ah, colocar com 1 milímetro. Vou concluir e já vou posicionar mais ou menos aqui onde eu quero. Vou visualizar aqui a partir do topo. Beleza. Só que é o seguinte, a bandeirinha aqui, ela tem uma borda branca e arredondada também. Então, para isso a gente vai fazer o seguinte, eu vou primeiro levantar essa bandeira aqui um pouco, só para poder ter mais espaço para trabalhar com ela. E eu preciso adicionar uma borda branca aqui, né? Então, só que aqui peraí que tem alguma coisa errada aqui, ó. Eu não tinha visto isso. Deixa eu ver se esse problema aqui é no branco. O problema é no branco. Então, para corrigir isso aqui, na verdade é bem simples. Eu vou adicionar um cubo, só para... Basicamente eu vou fazer uma emenda. Isso não estava planejado, mas acho que é tranquilo de resolver aqui. Pera aí. Aqui. Passando aqui um pouquinho. Aqui. E agora aqui eu vou baixar um pouquinho. Não, deixa assim mesmo. Agora aqui eu vou redimensionar para cá, para ele ficar dentro da borda. E a altura a 0,6. Vou baixar só um pouquinho. Aqui. Tá, agora que eu já tenho essa parte aqui que eu vou usar para emendar, eu preciso cortar o excesso que está passando aqui, ó. Passando aqui e passando um pouquinho para cá também. Então, só garantir aqui que não vai faltar nada. Beleza. Agora eu então vou usar isso aqui para cortar aquele carinha ali. Subtrair. Mais um pouquinho para cima. Isso. Subtrair. Pronto, agora sim. Então agora esse pedaço aqui, basta eu juntar os dois. Então eu pego esse aqui e esse aqui e eu vou fazer a operação booleana de... Não, peraí. Cancela, cancela. Porque eu tive que ajustar um pouquinho a profundidade aqui. Tenho que voltar ele para cima. Aí. Agora sim. Agora basta eu pegar essas duas partes aqui. Um pouquinho diferente ali, mas o que importa o que importa é a superfície superior. Deixa eu só conferir uma coisa. 0,6. E agora vamos só alinhar aqui de novo. Agora sim. Tá, com essas duas partes selecionadas, eu venho aqui e faço a operação de união. E pronto. Agora só que ele mudou o material, né? Ele era branco. Agora eu preciso voltar ele para branco. Ó. Pronto. Resolvido aqui o problema. Foi só um contratempo. Agora, a bandeira do Brasil, eu posso... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu preciso adicionar o contorno branco, né? Eu posso pegar aqui um retângulo. Ele fica grandão, mas eu vou alterar aqui para
20... Deixa eu ver, a bandeira do Brasil tem 22 de largura, eu acho. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Tem 22 por 15,4. E eu quero uma borda de 0,8 milímetros de cada lado. Então, para isso, eu vou criar ele com 22 mais 16, 23,6. 23, largura de 23,6. E tá com 15 ponto quanto de 15,4. 16,4, 17 então. Vai ser 17 milímetros aqui. E aqui de profundidade eu vou colocar só 2 por enquanto. Então agora eu vou centralizar esses dois aqui. Vou baixar um pouquinho só para conseguir visualizar a bandeira. Então acho que é isso. Ó. Aqui, só que agora tem um problema, né? A parte interna aqui desse retângulo aqui, ele está ocupando o mesmo espaço da bandeira do Brasil, tá? Isso não pode acontecer, porque, de novo, ó, repito, se por acaso eu colocar os dois da mesma altura, ó, vai dar o Z-Fighting, ó. Isso não pode acontecer. Então, o que que eu faço? Eu vou diminuir a espessura desse retângulo de fora para 0,5. Isso aqui é temporário, tá? Só para poder garantir que a bandeira do Brasil atravessa ele completamente, ó. Beleza. Agora, eu posso fazer o seguinte. Eu vou usar a bandeira do Brasil para fazer um buraco nessa parte branca. Pelo menos eu espero que funcione. Vamos lá. Agora, se eu pegar aqui, tiro isso. Pronto. Ele deu aqui vai ter uma coisinha aqui no meio, né? Mas isso aqui não é exatamente um problema não, tá? Não tem problema ficar isso aqui. Agora eu vou voltar aqui, alinhar os dois em eixo Z. E a bandeira do Brasil, eu vou fazer ela com 0,6. Ela está com 1 milímetro atualmente, eu acho. Eu vou trazer ela para 0,6, que é para ficar com a mesma espessura dessa parte azul e da branca aqui, e do texto. E essa parte branca aqui também, aliás, não é branca agora, né? Eu vou trocar para 0,6. Desmarco aqui a proporção. E volto a alinhar aqui os dois no eixo Z. Pronto. Então agora eu vou criar um grupo aqui com essa parte de cima aqui da bandeira. E vou deixar cair. Só que tem uma outra questão, né? Aqui, deixa eu voltar aqui para cima. Aqui é o seguinte. Aqui na bandeira do Brasil nós temos 4 cores. Verde, amarelo, azul e branco. Na placa nós temos preto, azul e branco. No total dá 5 cores. Então, ó, pode ser que você tenha uma impressora que imprime até 4 cores e você não consiga imprimir as 5 cores. Então, nesse caso, o ideal é a gente imprimir a bandeira separada, tá, da placa e depois colar aqui, né, ter um buraco aqui para poder encaixar a bandeira, para colar. Então, para isso, a gente precisa fazer um buraquinho aqui, ó, na parte azul, onde vai encaixar a bandeira, exatamente como aqui, ó, tá? Então, nesse caso, vamos fazer o seguinte. Se eu tentar, lembra que quando eu fiz aqui a parte branca, ó, parece que não existe espaço entre o amarelo e o verde, tá? E aí, quando eu fiz esse buraco aqui na parte branca aqui, não deveria ter ficado essa parte interna aqui, ó. Não deveria, mas ficou, tá? Isso aqui é virtualmente inexistente, porque é fininho demais essa parte branca. Mas ficou. E isso atrapalharia a fazer o buraco ali na parte azul, se a gente usasse, eh, se a gente usasse, dei Ctrl Z aqui, ele demora um pouquinho.
Então, se a gente usasse a bandeira do Brasil agora para fazer o buraco aqui na parte azul, ficaria esse mesmo problema ali na parte azul. Então, para não ter esse problema, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um outro recurso que eu desenvolvi aqui, chamado plano de seção, que é para poder a gente visualizar como é que é a parte interna dos objetos, assim, ó. Só que ele também serve para fazer uma outra coisa que é bastante útil, que é pegar toda essa parte roxa que está aqui, ó, e gerar um outro objeto sólido nesse formato. Então, por exemplo, para isso eu venho aqui, ó, projetar, ele vai abrir isso aqui, aí ele geralmente vem com umas pecinhas soltas aqui dentro, tal, porque ele pega o contorno interno também do objeto. Para isso é só vir aqui e fazer a união. Aí eu finalizo, não preciso mais agora do plano de seção, removo. E aí o que ele fez? Ele criou esse sólido aqui no exato formato daquela parte roxa. Só que ele criou com 20 milímetros de altura. Eu não preciso disso tudo. Eu vou colocar só 4 milímetros. Tá? Nem precisaria de 4 milímetros, mas está aqui. Agora eu vou alinhar essa parte preta com a bandeira. Alinhei. Beleza. Agora eu vou descer ele aqui assim, ó, só para fazer ele cair em cima da parte azul. Beleza. E agora com essa parte preta, eu vou fazer o buraco aqui na parte azul, ó. Então, é aquilo que eu disse, ó, entre o amarelo e o verde, a gente não vê nenhum espaço. E de fato não existe espaço. Só que quando eu faço uma operação booleana usando dois objetos assim juntos, acaba ficando aquele probleminha lá que eu mostrei aqui nessa parte branca. Então, como essa parte preta ela é um sólido, não tem aquele problema. Então, eu posso fazer a operação booleana sem problema. Aí é o seguinte, agora eu vou descer ele aqui ó, em 0.6, igual eu fiz lá com os textos. 0.6. Agora basta eu usar a parte preta para poder fazer o buraco na parte azul. Ó. Ah, e lembrando que, peraí, tem uma outra coisinha. Ah, como essa bandeira ela vai ser encaixada na parte azul, então é interessante a gente deixar uma pequena folga aqui para garantir que vai encaixar. Senão depois você vai ter que ficar lixando aqui em volta da bandeira para poder garantir que encaixa. Então o melhor mesmo é a gente já criar esse buraco já com um pequeno espacinho para garantir o encaixe. Esse espacinho ele pode variar entre 0.1 e 0.2. Eu vou deixar com 0.1, tá? Então, para isso a gente vai ter que expandir essa parte preta aqui, expandir ela para os lados em 0.1 milímetro. Por exemplo, se eu expandir aqui em 2 milímetros, ó, eu posso fazer ela crescer ó, ou diminuir. Então, eu quero fazer ela crescer em 0.1 milímetro. Para isso, eu venho aqui e digito ó, 0.1. Opa, 0.1. Isso aí. Então, agora, o que vai acontecer? Eu posso pegar agora essa parte preta e azul, e agora eu venho aqui, diminuo aqui para 0 e subtraio. Pronto, agora eu não preciso mais dessa parte preta porque o buraco aqui já está feito. Agora eu posso apagar. Pronto, aqui ó. Então, agora nós temos um buraco na parte azul, exatamente correspondente aqui à bandeira do Brasil, com a folga de 0.1 milímetro. E agora é só fazer ele cair aqui, né? Ó. Aqui já, olha só, já caiu certinho. E o buraco ali, ó, a folga está exatamente ali, ó, 0.1 milímetro, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, a ferramenta de medir aqui a distância, ó, desse aqui para... Aqui não tem muito como... Não tem um vértice próximo. Deixa eu ver aqui se eu pegar desse aqui para esse aqui. Ali está dando, ó, olha aqui no cantinho inferior direito. Está dando exatamente 0.1, 0.10, né? Que é igual a 0.1. Ou seja, essa folga aqui vai garantir que a bandeira do Brasil vai encaixar naquele espaço, tá? Então, beleza, agora temos então tudo prontinho já, tá? Para poder exportar e imprimir. Só que aí é o seguinte, vamos supor que você... Eu não sei para que você iria querer fazer, mas vamos supor que você queira fazer para colocar na parede. E aí para isso você precisaria de um buraquinho, ou para pendurar, sei lá, né? Por algum motivo você pode querer fazer aqui uma argolinha para pendurar. Você tem duas opções. Você pode usar aqui a própria ferramenta de argolinha, tá? Não acho que seja exatamente uma coisa bonita, mas você pode usar. Né? Colocaria aqui e outra
e outra para lá. Vou fazer rapidinho aqui, porque isso aqui não vai ficar no projeto final, não. Vou agrupar os dois aqui, Ctrl G, e vou centralizar com, pode ser com a parte azul mesmo, centralizar em X. Tá ali, ó. Aí poderia colocar a cor preta neles, né? Aqui. Ou então, uma outra opção também é você fazer um buraquinho aqui, quer ver, ó. Não estou dizendo que fica bonito, tá? Estou dizendo que são opções. Então vamos lá, ó. Vou colocar um raio de 2 milímetros, então esse cilindro aqui tem 4 milímetros de diâmetro. Aí, isso aqui é o seguinte, agora esse cilindro aqui, a gente transforma ele aqui, ó, em peça negativa. E aí desabilita a visualização. Aí pronto, ó, agora ele fez um buraco ali na placa, ó. Ele fez um buraco vazado, tá? E aí, enfim, seria só colocar o outro aqui do outro lado também. Você poderia fazer. Se quisesse fazer, por exemplo, um espacinho para um parafuso, né? Seria isso aqui. E aí você poderia colocar, por exemplo, agora um cone. Vamos espelhar ele no eixo Z. E vamos diminuir o raio para 4 milímetros. A altura para 6 milímetros. E vamos, deixa eu primeiro fazer o seguinte, eu vou vir aqui na árvore de objetos, eu vou tornar esse cilindro visível, vou desabilitar a opção de peça negativa. Agora eu vou elevar esse cone aqui e vou alinhar ele com o cilindro. E vou deixar ele primeiro cair sobre o cilindro. Agora eu vou baixar ele mais um pouquinho. Isso, parece a cabeça de um martelo agora. Eu acho que eu vou diminuir um pouco o tamanho, de 6 para 4. Isso. Eu posso agora, vou unir essas duas peças. Pronto. Agora, o que que eu faço? Eu vou descer aqui assim. Pronto. Eu vou elevar 0,1 milímetro só para ele ficar um pouquinho fora. Pronto, ó. Então, agora aqui eu posso habilitar a peça negativa e tirar a visualização. Agora, olha aqui, ó, ele criou um espaço aqui para o parafuso. Na verdade, você pode fazer, podemos fazer até melhor, tá? Pera aí. Eu às vezes me empolgo. Vou desabilitar aqui peça negativa, ativar a visualização. E agora eu vou criar outro cilindro aqui em cima com 4 milímetros de raio, altura de 3 milímetros. Vou centralizar em X e Y. E agora eu vou fazer a união. E agora sim, vou fazer assim, ó. Vou descer aqui. E vou elevar ele em 0,1 só para poder não acontecer o Z-Fighting. Aqui e aqui. Pronto, então agora o que que aconteceria? O parafuso ficaria mais lá no fundo e você poderia, né, fazer agora uma tampinha aqui com, deixa eu ver, 3,95. 3,95. E a altura de 4 milímetros e a cor azul. Só que se eu tentar agora colocar esse cilindro aqui, ó, ali no buraco, o que que vai acontecer? Não vai dar certo, porque aquela peça negativa, ela vai comer, ó, ela vai comer o cilindro. Por quê? Porque na peça negativa eu tenho uma opção aqui que é bastante interessante, que eu posso escolher
qual peça que vai ser afetada pela peça negativa. Então, eu quero que ele afete essa parte azul e também a placa, tá? Então, para isso eu faço o seguinte, primeiro eu vou selecionar a parte azul e vou dar um nome para ela. Vou chamar de azul. Azul. E essa parte aqui da base com a borda, eu vou chamar de base mesmo, tá? Objeto base. Beleza, então agora aqui na peça negativa, eu seleciono ela aqui, volto aqui no painel de propriedades, e aqui eu vou dizer o seguinte, olha, objetos afetados. Aqui eu vou escolher a base e também, cadê? Aqui, ó, azul. Então pronto, a partir de agora, essa peça negativa só vai afetar a base e a parte azul, tá? E agora, mas antes disso, deixa eu voltar aqui, vou habilitar a visualização da peça negativa. Então, vou selecionar o cilindro, peraí, o cilindro e agora também a peça negativa. E eu vou alinhar os dois. E agora isso aqui, eu vou descer até a altura da parte superior aqui de qualquer vértice do topo. E agora eu posso vir aqui na peça negativa e tirar a visualização para ele ficar invisível. E aí pronto, ficaria, entende? Ficaria tipo uma tampinha aqui, ó. Repito, não estou dizendo que ficaria bonito ou bom, tá? Mas pelo menos serviria de tampinha para cobrir o parafuso. Na verdade, isso aqui teria que ser menor, né? Teria que ser tipo uns 3 milímetros. Enfim, então, a vantagem dessa abordagem aqui é que você consegue, por exemplo, pegar o cilindro e a tampa e movimentar para onde você quiser. E aí o buraco move lá para onde você quiser. Não é uma operação booleana definitiva, né? Não é um modo destrutivo. Enfim, é assim que funciona aqui a parte da peça negativa. Eu vou tirar porque não quero deixar, mas o exemplo está aí. Beleza, saiu. Agora que temos aqui tudo pronto, agora basta vir aqui, ó, exportar. Eu vou exportar para 3MF. Se eu exportar para STL, funciona? Funciona. Mas vai ser tudo exportado como uma geometria só e tudo sem material, sem cor, sem nada. Então, para 3MF é melhor porque ele leva as cores junto, tá? E aí eu vou agrupar também tudo, porque senão ele vai exportar um monte de 3MF dentro de um arquivo zip. Não é isso que eu quero. Quero exportar tudo sendo um 3MF só. Agora eu vou exportar aqui 52 objetos, né? Pronto, agora ele criou aqui o projeto. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o Orca Slicer. Opa, abri a versão errada. Orca. Pronto. Então agora vem aqui Open Project. Seleciono o projeto que eu acabei de exportar. E pronto. Ele dá esse pequeno erro aqui no meu caso, mas isso aqui é tranquilo. É G92E0. No seu caso, acredito que não vai dar esse problema não. Beleza. Então agora temos aqui, né, o objeto já importado. O ideal agora é separarmos, né, a bandeira do Brasil do restante para que a gente possa imprimir ela separada. Como eu disse, eu não vou imprimir, mas o ideal seria separar aqui para poder imprimir. Então eu venho aqui, ó, Split to Objects, e eu não quero que caia tudo na mesa, né? Então eu vou manter a posição deles, então eu vou desabilitar o Auto Drop. Yes. Então, agora, vamos pegar aqui a bandeira do Brasil, eu vou tirar a parte azul, tirar essa aqui. Deixa eu ver o que mais está selecionado aqui. Tem mais alguma coisa selecionada? Bom, se tem alguma coisa a mais selecionada, eu não sei o que que é.
Tá, agora sim. Agora eu vou movimentar a bandeira do Brasil para lá. Para fora da mesa. Beleza. Aqui ficam uns resquícios aqui da bandeira do Brasil. Deixa eu apagar aqui. Entendi, não. Acho que é mais fácil eu pegar tudo que não é aquilo lá e arrastar para fora. Peraí. É. Tá bem aqui. Opa. Tá bem aqui pequenininho, ó. Pronto. Vou arrastar isso aqui de volta. Na verdade, assemble para montar tudo de novo. E agora é só virar essa face aqui para baixo, né? E pronto. Agora seria imprimir essa parte aqui, depois a bandeira do Brasil. E a vantagem aqui é a seguinte, olha só. É, deixa eu fatiar aqui logo. Ah, peraí. Preparar. Talvez eu acho que está um pouco fora. Bom, eu tive que reabrir aqui o projeto, deu alguma bugada aqui no Work Slicer. Ou na verdade porque eu removi antes aqui uma parte da bandeira do Brasil, aí deu problema no modelo. Mas vamos lá, então eu vou aqui de novo em Split to Objects, vou desabilitar o Auto Drop, vou selecionar primeiro aqui tudo que não é a bandeira do Brasil e vou movimentar para lá. Opa, acabei pegando a bandeira do Brasil também. Vamos lá, aqui. Será que dessa vez vai? Ah, a bandeira ficou. Show. Então agora, só com o que é a placa, eu vou fazer o assemble. Na verdade, peraí. Isso, para poder montar de volta. E a bandeira aqui, tudo que é a bandeira do Brasil, fazer também aqui. Agora eu tenho duas montagens separadas. Mas esse negócio aqui ficou de... Por que que não dá para selecionar esse? Ah, tá, tem outra ideia. Vou movimentar isso aqui para fora. E aí o que ficar dentro aqui da placa é tudo uma coisa só. O que está fora está aqui em outside. Então agora eu vou fazer assim, ó, eu vou split to objects, agora sim. Então agora aqui no dentro da mesa eu seleciono tudo e agora sim eu faço assemble. Agora, se eu movimentar, teoricamente, tem que ir junto. Agora sim, não ficou nada aqui. Agora, essa parte aqui da placa, eu posso voltar ela para... Puta lasqueira. Posso voltar ela aqui para a mesa. Como vocês podem ver, eu não sou exatamente um profissional de uso do fatiador, tá? Até porque eu acho que a usabilidade do fatiador é meio questionável. Bom, vamos lá. Então agora eu consigo vir aqui, fatiar. Só que é o seguinte. Aqui está dizendo que o G-Code vai além do limite da placa, mas tudo bem. A ideia não é imprimir virado para cima, né? A ideia é imprimir virado para baixo. Então,
Deixa eu rotacionar aqui, voltar ela para baixo aqui e fazer o slice. Pronto. Então aqui agora seria impressa essa parte para baixo, né? Essa parte para baixo. Claro que você teria que colocar suporte aqui, ó, porque lembra que aqui tem um buraco da bandeira? Então teria que colocar um suporte aqui, só nessa região. O resto ficaria tudo em contato com a placa. E depois imprimir a bandeira do Brasil e aí colar aqui, né? E é isso. Se tivesse ficado aquele buraquinho lá do parafuso que a gente fez lá, teria sido fatiado e iria aparecer aqui também, né? Ou então a argolinha que a gente fez lá. Mas é isso. Então, essa é a placa. Se puder, deixa um comentáriozinho aí dizendo se tá difícil, se tá fácil, se tá ruim, se tá bom, enfim. Qualquer coisa que dê uma opinião pra gente aí para poder melhorar, vai ser bom, tá? Como eu disse, é um projeto em andamento, a gente ainda vai melhorar bastante em termos de usabilidade, né, liberdade de criação, funcionalidades e outras coisas. Mas já dá para criar algumas coisinhas, beleza? Valeu aí, forte abraço.